nós podermos utilizar os meios digitais, os meios de comunicação para falarmos, é um ato muito importante e deve ser tornado muito consciente, precisa ficar na nossa cabeça, porque é uma das maneiras mais fortes, né, que podemos contar com. Que os que sofreram abusos, foram explorados, foram humilhados, eles não têm nenhuma forma de poder se defender quanto a esse tipo de acontecimento, né? Senão sustentando o debate, podendo denunciar, podendo expor. Né? A burocracia, se a gente for contar com ela, a justiça, se for contar com ela, temos hoje celulares com câmeras de vídeo que gravam e que gravam voz. Guardem tudo isso, utilizem tudo isso. Isso é muito importante. Ter a consciência que quando acontecem essas coisas, nós temos apenas nós mesmos e nossos aliados que estão desse lado, o lado que perderam, o lado que se ferraram, de certa forma, né? Isso é muito importante para o Zen, para a nossa tentativa de poder ter uma dignidade dentro do Zen. Porque depender de instâncias superiores dentro de organizações, sabemos que não vai dar nada certo. Precisamos ter esses contatos que estão desse nosso lado, precisamos ter esses meios para falar e também para nos apoiar nesse sentido. Isso é muito importante. E ter essa consciência é muito importante por quê? Aqueles que manifestam uma fé muito sincera, se dedicam de coração aos ensinamentos de Shakyamuni Buda e à sua prática, eles serão, nesses lugares, os primeiros a serem explorados, a serem humilhados, a serem abusados. E eles vão ficar, porque como eles são abusados pela sua fé, eles vão ficar porque os abusadores vão utilizar qual artifício? Eu vou fazer tal coisa, eu vou justificar o meu ato vil, né? Meu ato violento, meu ato danoso, porque isso está de acordo com os ensinamentos do Buda. Então eles vão utilizar a justificativa que isso é budismo. Então se você está assim é porque você tem que sofrer mesmo. Se você está nessa condição é porque você tem que passar por isso. Não, você tem que ser forte. Já escutaram isso? Em alguns momentos, obviamente, né, a gente escuta isso, né, uma coisa assim, não é? Não leve, né? Não levem, né? Mas sempre o contexto, né? Mas se é uma forma sistemática, uma forma, né, que você acha, não tem, você conta essa história para fora assim, e a outra pessoa de fora do ciclo, né? Do círculo, né? A outra pessoa fala, nossa, que absurdo, quem tá passando por isso, né? Bom, aí você desconfia, né? O que está acontecendo ali, né? Então eles utilizam esse argumento para, né, justificar esse tipo de má conduta, né? Então por isso que é importante a gente ter tudo isso em nossas mãos, né? Porque se faz com uma pessoa, faz com outras pessoas. Existe um certo tipo de prazer nisso ali. E isso só vai ser minimamente, né, barrado se a gente puder estabelecer esse canal sempre aberto de comunicação, e de exposição, né, e de denúncia, né, e com esses contatos, etc. e tal, né. Então, esse movimento que a gente está fazendo, né, sempre em alguns vídeos aqui, né, então quando fazemos esses vídeos, são vídeos de uma maneira geral sobre as comunidades e o que fazer diante disso tudo. Então é importante se organizar
e ter força nesse sentido e poder falar sobre isso, manter um debate permanente sobre isso. Minimamente, né? Acho que isso é um avanço do que não mover, né? Porque essas pessoas que são inocentes, né, que acreditam na fé, eles vão ficar por muito tempo nessas condições. Eles não vão entender, porque como é pela fé, e a pessoa vai acreditar na fé, eles vão passar anos sendo explorados, sendo traumatizados. Eles só vão sair dali, ou para sair mesmo dali, nunca mais voltar, nunca mais olhar para o Zen, ou voltar de uma maneira muito traumatizada, né, com relação a tudo isso. Então precisamos, né, nos unir desse lado, né, que está perdendo. Né? Então é muito importante termos essa dimensão da coisa, que precisamos fazer alguma coisa com relação a isso. E isso que a gente está trazendo é mínimo, né? É um ponto de vista mínimo, né? Mas é importante a gente poder ter isso a nosso favor, né? Consciente, né? O importante é a consciência disso, né? Consciência e ação, né? Então, esse é esse primeiro ponto, né? Sobre o uso dessas ferramentas e os contatos e se organizar para poder, né, barrar esses tipos de acontecimentos. Né? A outra coisa que é importante falar na verdade, né, entender como é que é a dinâmica desses lugares. Né? Esses lugares, eles estão acima dos preceitos, as pessoas estão acima dos preceitos, estão inclusive acima da lei. Se um monge olha torto ali, esse monge tem que ser expulso do lugar. Nossa, se ele faz tal coisa, se ele faz um movimento meio esquisito, né? Uma fala meio estranha ali, esse daí tem que ser mandado embora. Então é isso. Já viram esses lugares? Então é esses lugares que costumam ser, né? Porque as pessoas estão acima da religião, estão acima da moral, estão acima das leis, né? Então eles fazem o que querem. Mas como é que pode existir um lugar assim? Existe. Determinações históricas existem. As pessoas chegaram lá e decidiram tomar conta de tudo e fazer o que querem. E porque tem o poder, né? E aí não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Mas todos que estão lá, e todos os religiosos que estão lá, os monges que estão lá, os leigos e monges, concordam com tudo isso. Não salva ninguém. É importante a gente ter noção disso. Porque se está lá, é porque concorda. Porque é conivente. Porque aqueles que vão falar que não, eu não concordo, eu não quero isso, vamos mudar isso. Meu amigo, esses daí estão fora, né? Vejam que não faz sentido eles estarem dentro. Né? Eles estão fora. Então, isso serve de alerta para aqueles que estão dentro, para começar a perceber. Existem outros lugares de prática. Existem práticas online também. Vocês podem perguntar para os praticantes como é que é tal lugar, como é que é tal coisa. Podem ver, acompanhar, deem tempo para isso. Não vão entrando diretamente achando que é a única forma de ver o mundo e de praticar. Há comunidades também irmãs, que podem indicar umas às outras, ou eventualmente façam esse trabalho. Não fiquem fechados ali, porque é o único lugar que tem. Não se enganem. Não se enganem, porque o preço que vocês vão pagar é o tempo perdido. E o trauma. Se vocês cada vez forem entrando, né, dentro desses lugares, vocês vão se traumatizando cada vez mais. Né? Vejam a bandeira vermelha, né? Fale para uma pessoa de fora o que acontece lá dentro, e se essa pessoa de fora falar, nossa, que absurdo, então saia correndo. Saia correndo. Porque quem tá dentro, quer fazer a coisa, não vai enxergar, não vai. Vai achar que são pessoas do bem. Cuidado com essas pessoas do bem. Cuidado com essas pessoas do bem, né? Então é importante, todos esses religiosos são coniventes. Eles apoiam essa estrutura que fazem o que querem. Que, que exploram, que humilham. Né?
que abusam. Eles continuam abusando porque os religiosos, os monges, né, que têm o dever de orientar. Isso é o dever do monge, né? Então tem o dever de orientar, não fazer nada, porque eles concordam com isso. Não só concordam, porque eles vão se beneficiar de alguma forma com relação a isso. E sabe como é que é isso? Qualquer coisa que acontece ali, eles vão utilizar, vamos supor, vou utilizar a doutrina do vazio, ó, essas coisas ruins que estão acontecendo ali, uns problemas dentro da comunidade, ó, deixa de dar atenção a isso, e tudo isso é vazio. Vamos continuar a nossa prática pura. Percebe isso? Já escutaram isso? É isso. Utilizaram um conceito, né, falando sobre, né, sobre o vazio, ao seu favor para se isentar da responsabilidade de orientar. Orientar não é fácil, né? Como se diz, se você vai se chocar com outra pessoa e né, para você estabelecer o que deve ser estabelecido, a prática, os preceitos, né? Mas quem utiliza o vazio para tudo, né? Utiliza, né, se isenta de tudo, não vai se responsabilizar por nada. Então vai ser conivente com tudo. Nesses lugares aí, tentaram ocorreram golpes ali para tirar os determinados monges ali. Tem Judas lá dentro, que está por trás de tudo. E como se diz, a manifestação da isenção, da isenção de um ser isento. Quem que é o ser isento? Esse Judas. Tem de tudo ali. Então as coisas só acontecem por motivos. E o motivo tá muito óbvio, né? Se esse pessoal tá acima dos religiosos e ninguém fala nada, e os religiosos estão ali, é porque tá tudo certo, gente. Abram os olhos, né? Abram os olhos. Isso é muito importante de prestar atenção, né? Ali as coisas são feitas assim, ao arrepio da vida monástica, ao arrepio dos preceitos, ao arrepio da própria lei. Humilhações. Muitos monges. Essas histórias são muito comuns no Zen, né? Vocês vão conversar com monges que passaram por esses lugares e vão falar as mesmas coisas, né? E os monges que estão entrando não se tornem novamente sabendo de tudo isso, né? Coniventes com tudo isso, né? Aceitando tudo isso, porque vocês estão mantendo essa estrutura viva, compactuando com essa estrutura. Tinha um lugar ali que pediu segredo, né, para mim, para eu tirar meu professor, e eu tomasse o lugar do meu professor naquele lugar. E era segredo, me pediu segredo. Ou seja, me incitando à traição. O que no Zen é mais importante? Não é a relação mestre-discípulo? E essas pessoas falaram isso como se fosse absolutamente normal. A gente não quer seu mestre, fica no lugar dele. Isso aconteceu. Isso acontece. Mas essas pessoas não são culpadas. Porque são leigas. O monge, a monja que está por trás dessas pessoas é que são culpadas. Porque essa responsabilidade de poder orientar não foi feita. Então, quer dizer, nesses lugares, a prática religiosa está sendo... eles estão brincando de serem religiosos. Porque o dever que deveria existir não está havendo. Por isso que tudo isso acontece. Nesses lugares, obviamente, né? Esses lugares acéfalos, né? Esses lugares, né, sem nenhum tipo de moralidade, né? Sem nenhum tipo de seguimento aos preceitos, né? Esses lugares são terras inférteis, terras arrasadas, né? Identifiquem isso, saibam como elas são. É muito importante vocês saberem disso. E vocês identificarem isso, essas bandeiras vermelhas, né? Esses sinais que acontecem, né?
As coisas não são esquisitas. Esse sentimento de estar esquisito não é só um sentimento. Pensem um pouco a respeito. Procurem conversar sobre, né? Essa ditadura do silêncio do Zen, ela é uma ditadura para aqueles que promovem a exploração, que promovem o abuso, que utilizam do silêncio como uma arma contra aqueles que querem, que são oprimidos. A nossa tradição, a tradição budista, né? Zen, inclusive, mas budista, ela é dialética. Ela é discursiva. Né? A gente revela as coisas porque a gente fala. Tem momentos de prática, né? Mas tem momentos de falar, né? O que é isso, né? É o novo budismo? Estão inventando novo? É lógico que estão inventando, né? Por conveniência própria, né? Por conveniência própria, né? Então, assim, esses lugares são muito antigos, né? Então, quer dizer, e funcionam assim desde sempre, né? Então, e os novos lugares que estão funcionando assim, né? Denunciem, se organizem, né? Que mantenham um debate. Isso aqui pode ser feito, né? Esses outros lugares, levianos, né? Esses lugares que não se tem nenhum tipo de compromisso com o budismo, né? Compromisso com a vida monástica, com a prática monástica, compreendam eles, né? Entendam, né? O que eles são, como eles são, né? Por que eles fazem assim? E tentem entender o que está por trás de tudo, né? E veja, né? Se vocês são radicais, né? Na fé de vocês, veja que esse pode ser um problema. Eles vão se apropriar disso. Lugares assim é um prato cheio para abusadores de inocentes. Então, e aqueles que estão do lado, né, de quem foi, né, lesado, né, se organizem, né, saibam dos meios, né, possam, né, se organizar, possam, né, falar a respeito, né. Isso é muito importante. Né. Esses locais assim são desmoralizados mesmo. Vocês não vão mudar nada, tá bom? Larga a mão de acharem que vocês têm algum poder de mudar alguma coisa. É vocês com a prática de vocês e com a sinceridade de vocês. E assim vocês podem andar livremente para onde quer que vocês estejam. E vocês vão praticar a prática do Buda, se vocês mantiverem esse tipo de espírito. Né? Não deixem, não deem margem para que eles corrompam vocês. Porque eles vão tentar corromper vocês. Eles vão tentar destruir o espírito de vocês. E essa confiança nos ensinamentos em Buda, né? Então, não deixem isso acontecer. Desconfiem. Desconfiem, mas não da maneira, né? De uma maneira assim, desconfiar de tudo, né? Às vezes, né, tem momentos que realmente a gente existe uma entrega no Zen, né? Mas que vocês possam dar um passo atrás, recuar e olhar, né? Para ver o que está acontecendo, né? Isso é muito importante, né? Porque senão a gente vai, né, e vocês vão acreditar naquilo que vocês acham que é certo mesmo, né? É tudo relativizado, tudo é relativo. É importante ter isso em mente, né? E acho que esses são os pontos desse vídeo. Primeiro, né, manter um debate permanente. Segundo, poder identificar como esses locais são. Tem um local aí que vai fazer aniversário aí, né? Comemorar o quê? A imoralidade, a traição, né? A falta de compromisso com o Dharma, né? É isso que infelizmente a gente tem que prestar atenção, manter firmes e com o coração tranquilo e olhar claramente o que está acontecendo, né? E não se deixar levar, né, por essas pessoas.